Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você e com sua família. Bem-vindo a este encontro de meditação e oração da Palavra Santa de Deus. Invoquemos a luz do Espírito Santo sobre o nosso coração, sobre a nossa mente, para que possamos entender esta palavra, guardá-la e meditá-la a cada dia de nossa vida. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Pegue a sua Bíblia, vamos meditar o Evangelho da solenidade de São Pedro e São Paulo, que celebramos neste domingo, dia 28 de junho de 2020. O Evangelho é o de Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 19. Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 19. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhe perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus caros amigos, neste domingo a nossa igreja celebra a solenidade de São Pedro e São Paulo. Esta festa no mundo inteiro é celebrada no dia 29 de junho, mas a igreja no Brasil, de uma forma particular, transfere esta festa para o domingo próximo, ao dia 29, para que todos os fiéis tenham oportunidade de celebrar o mistério pascal de Cristo na vida de Pedro e de Paulo. Essas duas figuras muito importantes, esses dois apóstolos, são considerados como as duas colunas da igreja, São Pedro e São Paulo. Pedro, um grande pastor, Paulo, um grande pregador. Pedro, aquele a quem Jesus dá a missão de coordenar, de guiar a igreja na caridade, o colégio apostólico. Paulo, aquele que Jesus o converte no caminho de sua vida e o torna um grande pregador. Paulo, de perseguidor, passa a ser o grande anunciador do Evangelho. Ambos derramaram seu sangue, um pela cruz e o outro pela espada. Pedro, crucificado de cabeça para baixo, pois ao ser crucificado pediu que virasse a cruz ao contrário, porque não era digno de ter uma morte igual a de Jesus. Paulo, decapitado pelo fio da espada, derramou seu sangue, coroando o seu caminho missionário, o seu caminho de evangelização. Dois grandes santos da nossa igreja que nos transmitem coragem e força para anunciar o Evangelho. Pois bem, o Evangelho desta solenidade, que é o Evangelho de Mateus, começa dizendo que Jesus se afastou de Jerusalém com seus discípulos e foi para Cesareia de Filipe. E lá Jesus faz uma pergunta aos discípulos: o que esta multidão que me segue, o que esse povo que me segue pensa que eu sou? Quem é o Filho do Homem para este povo? E os discípulos respondem para Jesus. Uns dizem que o Senhor é João Batista,
outros que és Elias, outros que é Jeremias ou algum dos profetas. Ou seja, aquela grande multidão que seguia Jesus não sabia quem era Jesus de fato. A grande multidão queria milagres, prodígios, espetáculos, mas não fizeram de fato uma experiência com Jesus. Diante da resposta dos discípulos, então Jesus faz novamente uma pergunta mais forte, mais contundente. E para vocês, meus discípulos, quem eu sou? Jesus faz essa pergunta para nós também. Quem Ele é para nós, discípulos? Quem é Jesus para nós, que somos cristãos batizados? Pedro toma a palavra e professa a sua fé de uma forma limpa e clara, profunda e eficaz. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Pedro, de uma forma contundente, vai professar uma fé que se tornou a base da fé da Igreja de Cristo. Jesus, diante da resposta de Pedro, vai dizer: Pedro, tu és feliz, porque não foram os homens que te contaram isto, mas o Pai que está nos céus. Ou seja, para que Pedro pudesse conhecer Jesus de fato e professar essa fé, foi preciso que ele fizesse uma experiência com Jesus, foi preciso que ele se abrisse ao Pai para que a força do Espírito penetrasse e ele realmente reconhecer que ali não estava apenas um mestre, ali não estava apenas um homem qualquer, mas estava o Messias, o esperado, o Filho unigênito de Deus. Depois disso, Jesus vai dizer a Pedro: por isso eu digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Por que Jesus diz isso? Porque Jesus vai entender que a fé de Pedro é uma rocha. E sobre esta fé que Pedro professou de que Jesus é Messias e Filho de Deus, é que a sua igreja estava sendo construída. A nossa igreja, católica, apostólica, romana, é construída sobre a fé inabalável de Pedro, de que Jesus é o Messias, o Filho de Deus. Depois, Jesus vai dar o início do ministério de Pedro. Jesus vai dar a Pedro a missão de guiar a igreja na caridade. Vai dar a Pedro a missão de anunciar o Evangelho e de ser o pastor desta igreja, dizendo: eu te darei as chaves do reino dos céus. O que é dar as chaves do reino dos céus? É dar a Pedro a missão de ser o guardião, aquele que guarda, aquele que une, aquele que se torna caminho de unidade para a igreja. E Pedro então recebe de Jesus esta autoridade, mas mais do que autoridade, um grande serviço. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus, tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Ou seja, a figura de Pedro tem essa missão de mostrar o caminho que deve ser seguido e que não deve ser seguido. E quem está no lugar de Pedro hoje? O Papa Francisco. Por isso que nesse domingo, então, nós comemoramos também o dia do Papa, porque o Papa é o sucessor de Pedro. Em 2020 anos de igreja, os papas vêm substituindo Pedro, guiando a igreja entre luzes e sombras, mas preservando esta fé, guardando esta fé e mostrando o caminho que deve ser seguido, o caminho de Jesus. Olhando a figura do nosso querido Papa Francisco, o homem que a cada dia nos ensina um caminho de humildade, de simplicidade, mas um caminho fecundo, o homem que se importa com a dor do próximo, com o sofrimento dos mais pobres, um homem que guarda com fidelidade a fé apostólica. Olhando a figura de Papa Francisco, nós remetemos a 2020 anos atrás, quando vemos a figura de Pedro. Por isso, meus irmãos, rezemos pelo nosso Papa Francisco, para que Deus o conserve são e salvo, para que ele continue com a firmeza de fé no caminho de pastor, de guia da nossa igreja, para que possamos sempre caminhar nos passos de Jesus. Que São Pedro e São Paulo nos dê a coragem que eles tiveram de anunciar o Evangelho
que São Pedro e São Paulo nos dê a coragem que eles tiveram de viver o mistério de Cristo. Obrigado a você que participou deste momento de reflexão e de oração da Palavra de Deus. Divulgue este vídeo com seus familiares, com seus amigos. Que desça sobre você e sua família a bênção de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até o nosso próximo encontro da Palavra de Deus. Um grande abraço a todos vocês.